Hoje eu vou te contar o porquê o overclock deixou de ser uma coisa que só entusiasta fazia para se tornar uma coisa obrigatória para qualquer pessoa que tem um CPU atual, seja da Intel ou da AMD. Fala meu amigo, como você tá? Tudo beleza? Brian na área, e hoje eu quero te explicar o porquê que fazer overclock se tornou uma coisa obrigatória a partir da segunda geração Ryzen e a partir da oitava geração da Intel. Todos vocês devem saber que atualmente todos os processadores têm o Turbo Boost, que nada mais é do que um overclock automático que a placa-mãe faz para melhorar o desempenho do processador. E esse Turbo Boost está ficando cada vez mais agressivo, tanto que hoje o 12900K tem uma frequência base de 3.2 e com o Turbo Boost ele alcança até 5.2. Porém, meu amigo, aqui a gente tem uma grande pegadinha. O Turbo ele não aumenta a frequência de todos os núcleos do CPU. Para ser bem sincero, geralmente ele vai aumentar só de um núcleo que vai alcançar essa frequência máxima do Turbo Boost que eles falam. E essa é uma forma bem sacana, tanto da Intel quanto da AMD, de fazer com que os processadores deles pareçam mais foda do que realmente são. Só que o problema em si nem é esse. O problema é o próprio Turbo Boost. O Turbo Boost, como eu falei, ele nada mais é do que um overclock automático. Só que esse overclock automático é uma bela de uma porcaria, tanto nos processadores da Intel quanto nos processadores da AMD. Isso porque ele joga uma voltagem muito alta no CPU, faz ele esquentar desnecessariamente, faz ele consumir mais do que precisa e ainda por cima essa frequência máxima só é aplicada em alguns poucos núcleos. Esse é um problema que já não é novidade, porque ele acontece desde que inventaram o Turbo Boost. Mas eu não posso negar que o Turbo Boost ficou sim bem melhor com o passar dos anos. Só que é agora que esse problema está ficando evidente e está realmente se tornando um grande problema. O que está acontecendo é que agora que a litografia dos processadores está cada vez menor, os processadores estão ficando cada vez com mais dificuldade em conseguir transferir calor para os coolers dissiparem. Cada dia mais está se tornando mais frequente pessoas que vêm falar comigo e relatam que elas têm um 12900K ou um 5900X, por exemplo, e que compraram um bom sistema de refrigeração, só que mesmo assim estão tendo problema com superaquecimento. Então, se você também está enfrentando esse problema, a dica que eu te dou é: desativa essa porcaria do Turbo Boost e parte para o overclock manual. Com o overclock manual, você vai conseguir setar a frequência e voltagem manualmente. E eu aposto que pelo menos 50% de vocês vai conseguir deixar o CPU mais frio e ainda por cima vai ganhar desempenho fazendo isso. E os outros 50% de vocês vão ter o mesmo desempenho, porém um CPU bem mais frio. Eu já tenho pelo menos uns 20 clientes que fizeram isso e tiveram um resultado muito bom. Eles conseguiram reduzir em até 10 graus a temperatura do processador e ainda por cima ganhar desempenho em alguns casos. Eu sei que fazer overclock não é fácil, precisa de paciência, precisa de conhecimento e você vai ter que dedicar algum tempo para aprender a fazer. Mas se você quer reduzir a temperatura do seu CPU, quer terminar com esse problema de superaquecimento e quem sabe ainda por cima ganhar desempenho, essa com certeza é a melhor maneira de você fazer isso. E aliás, se você quer que eu faça um tutorial de overclock, comenta aqui embaixo, porque se tiver bastante gente interessada eu faço para vocês. E é por isso que hoje você fazer um overclock manual está se mostrando cada vez mais necessário, porque devido à má eficiência do Turbo Boost e devido à litografia dos processadores estar cada vez menor e fazendo com que eles consigam cada vez transferir menos calor, mesmo que você tenha um bom CPU cooler, isso já não é mais uma garantia que você vai ter um processador frio. Porque a forma que o Turbo Boost trabalha é aumentar a voltagem e frequência do processador enquanto você ainda tem margem de temperatura. Só que essa margem de temperatura está muito sem noção. É por isso que hoje é comum você ver o CPU de 12ª geração rodando na faixa dos 100 graus, como se isso fosse uma coisa normal.
Então hoje a minha dica para você é: desliga essa porcaria do Turbo Boost, estuda um pouquinho e vai fazer um overclock manual, porque eu te garanto que você vai ter um resultado muito melhor, tanto no desempenho, quanto na temperatura, quanto no consumo do seu PC. Espero que tenha gostado do vídeo e se gostou, deixa um like aí para me ajudar, tá? E eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Fui!